satisfação estar aqui com você em mais um sábado, em mais um domingo, em mais uma segunda para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos estudando sobre o descanso em Cristo. E a lição número 2 vai nos mostrar que certas inquietações humanas não são simplesmente inquietações naturais. São manifestações de rebelião contra Deus. E você vai aprender, vai perceber isso na vida dos israelitas. Quando eles estavam inquietos, não era por uma inquietude natural. Por exemplo, eu estou inquieto porque vai chegar o dia do meu aniversário. Eu estou inquieto porque vai chegar o meu presente. Eu estou inquieto porque eu tenho dívidas. Não. A inquietude deles era de um tipo que levava à rebelião contra Deus. E óbvio que vendo a história deles, vamos aprender a como não nos rebelarmos contra Deus através da inquietude. Então esse é o tema da semana que nós vamos estudar. Em primeiro lugar, o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, eles testemunharam muitos milagres, sinais, testemunharam a graça de Deus. Porém, eles mal saíram do Egito, onde viviam na escravidão, e já começaram a reclamar. E sabe do que eles reclamaram? Quando você lê Números 11, 1 a 15, você vê que eles reclamaram da comida que Deus deu a eles, o maná. O maná era como semente de coentro bem pequenininho e caía do céu. E no orvalho poderia se recolher esse maná, não é? E dele poderia se fazer bolos de mel ou até mesmo comer puro. Pois Deus deu esse alimento para eles. E eles falaram com desrespeito, dizendo assim: a quem dera nós estivéssemos no Egito, que saudade, né, da comida do Egito, que saudade da carne do Egito, que saudade de tudo que tinha lá no Egito, né, das cebolas, dos alhos silvestres, dos pepinos, dos melões. Eles se lembraram da comida, mas se esqueceram que eram escravos e viviam na miséria. Então, se você perceber, a essência do problema não era a comida, era a rebelião contra Deus. E como que Deus responde a esta rebelião deles? Deus ficou chateado, obviamente, porque eles disseram assim: por que saímos do Egito? Enviou carne. Depois Deus enviou carne para eles, que era o que eles queriam. Então veja, eles disseram assim: por que saímos do Egito? Quando eles disseram isso, eles ofenderam a Deus muito grandemente. Deus manifesta o seu poder, o seu milagre, seus milagres, tira eles através de muitos sinais, e eles ainda sentem falta da vida miserável que tinham no Egito. Isso é uma ingratidão para com Deus absurda. Então esta é um tipo de inquietação que poderíamos chamar de reclamação, que leva à rebeldia. E Israel se rebelou não simplesmente contra a comida, se rebelou contra a liderança de Deus. Veja que coisa ingrata e que coisa perigosa. Mas há um detalhe: você sabia que a reclamação e a rebelião são coisas contagiosas? Em Números 12, 1 a 3, Miriam e Arão estavam perturbados. Supostamente estavam perturbados porque Moisés havia se casado com uma mulher cuxita, que não fazia parte do povo de Israel, mas na verdade este não era o problema central. O problema central é que eles tinham inveja da posição de profeta e de liderança do irmão. Então eu estou aqui mencionando para você os conceitos, mas você pode ler depois Números 12, 1 a 3. Né? E o texto mostra o aborrecimento dos irmãos como um pretexto.
Eles não estavam simplesmente aborrecidos com Moisés. Eles estavam aborrecidos com Deus. Miriam estava pensando que deveria ter um dom profético para exercer poder. E ela não entendeu que o dom profético é para comunicar a vontade de Deus e não para exercer poder. E como punição a esta reclamação, a esta inquietude e rebeldia, Deus castigou Miriam com lepra. E por causa da intercessão de Moisés, ela ficou afastada do acampamento 7 dias, foi curada e depois voltou para ficar com o povo. Então você percebe, é contagiosa a reclamação, é contagiosa a rebeldia, é contagiosa a inquietação por coisas que não deveríamos ficar inquietos. E isso pode trazer prejuízos a nós. Vamos ver agora de que forma a inquietação leva à rebelião. Esse aqui eu vou ler com você, que está em Números capítulo 13. Você pode ler dos versos 27 a 33, eu vou ler os versos 30 e 31 apenas. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, que era a terra prometida, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, aqui nós vemos a atitude correta para com Deus e para com a vida, uma atitude de fé. Caleb teve fé de que apesar de os povos serem mais poderosos que eles, o Deus de Israel era mais poderoso que qualquer criatura e que, portanto, independente dos seres humanos, Deus daria a vitória para eles. Então no verso 31 você aprende a atitude correta para com a vida. Não ficar reclamando, não ficar inquieto por coisas desnecessárias. E já o verso 31 nos ensina uma outra coisa. Olha o que diz aqui. Porém, os homens que com ele subiam disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Enquanto Caleb tinha fé, outros homens tinham inquietação, que levou-os à rebeldia. E um outro detalhe, quando eles disseram não posso, esse tipo de palavra negativa, ela ajuda a programar a mente para o sucesso ou para o insucesso. Então, se ele cuidasse, se eles seguissem as leis da mente, ao invés de dizer não podemos subir, ele diria assim, estamos no processo de podermos subir. Veja, você não está mentindo dizendo que pode subir se você sente que não pode, porque o cérebro detecta quando é mentira, mas ao mesmo tempo você não está focando no não. Você está focando o quê? Na possibilidade de aquilo dar certo. Então essa dica eu dou para você, não é? Eu não consigo comprar aquele carro. Não, eu estou no processo de conseguir comprá-lo. Eu não consigo namorar com aquela pessoa. Eu estou no processo de namorar aquela pessoa. Então você, não trabalhando o não na sua mente, que é uma palavra negativa, você trabalha coisas positivas que vão influenciar, obviamente, o seu inconsciente e o seu comportamento. E isso não foi o suficiente. Eles, além de reclamarem dizendo que o povo era bem mais poderoso do que eles e que, portanto, não poderiam subir, em Números 14, 1 a 10, decidiram voltar para o Egito. Veja que barbaridade. E como se isso não bastasse, no versículo 9, aqui de Números 14, eles tentaram simplesmente, no verso 10, então disse toda a congregação que os apedrejassem. Ou seja, além de quererem voltar para o Egito, queriam apedrejar os 2 homens de fé,
Josué e Calebe, que estavam confiantes de que eles poderiam conquistar a terra prometida, porque Deus assim o prometeu. E eles eram tão ímpios que, além de quererem voltar, antes queriam assassinar aqueles dois homens de fé. Foi por isso que Deus se manifestou aqui em sua glória, não é? Para evitar que aquela inquietação que levou à rebelião, no fim das contas, levasse ao assassinato de duas pessoas inocentes. Ok? Vamos para outra parte da lição, em que Moisés se torna agora o intercessor de um povo inquieto e rebelde. Deus, depois daquilo, depois que o povo disse que quer voltar para o Egito, e depois que eles tentam apedrejar Josué e Calebe, Deus disse para Moisés o seguinte: olha, deixa eu destruir esse povo, e de você eu farei uma nova nação. Deus abriu o coração com ele, do que ele sentia vontade, mas Deus sabia da resposta de Moisés, e ele queria mostrar para o universo que quem ele havia escolhido era realmente a pessoa ideal para aquele trabalho de intercessão. E aí Moisés disse assim: não, Senhor, se o Senhor fizer isso, os outros povos vão dizer que o Senhor tirou-os do Egito só para fazê-los morrer no deserto. E isso ficaria ruim para o nome do Senhor. E aqui em Números 14, 27, Deus diz assim, ó: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Então Deus estava chateado, mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus decidiu, através da sua graça, perdoar o povo rebelde. Só que teve um detalhe: Deus perdoou, Deus não destruiu os israelitas, mas eles sofreram as consequências dos seus erros. Deus não permitiu que nenhuma pessoa daquela geração, com exceção de Calebe e Josué, entrassem na terra prometida. Eles ficaram vagando 40 anos pelo deserto até que toda aquela geração morreu, e só Calebe e Josué e a próxima geração entraram na terra prometida. Você pode estar pensando assim: Leandro, mas não foi muito duro isso de Deus? Não foi, sabe por quê? Isso aqui, além de ser um juízo, é uma manifestação da graça de Deus. Pensa comigo. Como que aquela geração de israelitas, tão rebelde e obstinada contra Deus, seriam capazes de conquistar cidades-estados? Como eles seriam capazes de testemunharem do Deus de Israel se eles viviam na escuridão? Então Deus os puniu, mas também Deus demonstrou que eles não estavam preparados. E muitas vezes Deus não nos dá uma função ou uma bênção porque nós não estamos preparados para isso. Para finalizar a lição dessa semana que estudaremos, é importante nós fazermos uma distinção entre fé e presunção. Algumas pessoas acham que fé é presunção. Por exemplo, eu não vou tomar esse medicamento porque eu creio que Deus vai me curar. Isso é presunção. Deus pode te curar por meio de um milagre, mas Ele usa pessoas para isso, ou Ele faz diretamente. Se Ele não o fez ainda, deixa de bobagem, busca a medicação, porque Deus decidiu lhe curar através da medicação. Então, fé não é presunção. São duas coisas bem diferentes. E nós vamos diferenciar isso lendo Levítico, na verdade, 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler os versos 10 e 11. Tá? Você pode ler depois do verso 1 até o 11. 1 Coríntios 10, 10 e 11.
E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ele está relembrando aquele episódio do qual eu falei. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verso 12, aquele pois que cuida estar em pé, que não caia. Então, Paulo deu um conselho aqui muito precioso para a igreja cristã. Não sejam murmuradores, reclamadores de Deus, assim como foram o povo de Israel. Por quê? Porque nós estamos próximos da volta de Jesus. E quanto mais próximos estamos da volta de Jesus, mais devemos estar preparados para esse encontro com o Senhor. E além disso, ele aconselhou: quem está em pé, cuide para que não caia, sendo um murmurador, um reclamador e, consequentemente, um pecador, um pecadeiro, que faz do pecado um estilo de vida. Nós, assim como os israelitas, podemos estar tentando preencher certos vazios internos com coisas erradas. Nós podemos tentar preencher o vazio nosso interno, o vazio existencial, através do materialismo. Podemos tentar preencher esse vazio através do sexo desenfreado. Podemos tentar preencher esse vazio através das drogas, não é? Através de ideologias, podemos apegarmos uma ideologia de tal forma que encontramos naquilo a salvação, não é? Para o vazio interno que nós experimentamos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: isto é presunção, porque nada neste mundo pode nos dar a paz e a fé que Jesus pode dar por sua graça. Por isso que fé e presunção são coisas bem diferentes. Enquanto a fé, você crê em Deus e o obedece, a pessoa presunçosa até pode crer em Deus, mas ela não o obedece. Essa é a diferença. O que você tem sido, querido ouvinte, ao longo da sua vida? Você tem sido uma pessoa de fé ou uma pessoa presunçosa? Você tem alimentado palavras positivas, palavras boas, como orienta Provérbios 18, 21, ou você tem alimentado palavras negativas, palavras más, que vão fazer a sua mente pensar de forma negativa? Faça esta reflexão, ore a Deus a respeito, e com certeza Ele vai ensinar você a ser uma pessoa de fé e não uma pessoa reclamadora, não uma pessoa rebelde, não é? Não uma pessoa inquieta pelos motivos errados. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por acompanhar mais uma vez aqui o Lições da Bíblia e até o nosso próximo encontro.